Pessoal, aqui na aula 11, vamos continuar aí para finalizar essa parte de análise imediata importante. Quando a gente trabalha misturas homogêneas, que é diferente da heterogênea, né? Na homogênea a gente não consegue ter superfície de separação. Na homogênea, tudo é como se fosse uma única fase. A gente não tem como visualizar os componentes. Vou dar um exemplo disso aqui. Se eu tiver, por exemplo, água mais sal de cozinha. Se eu tiver água mais sal, por exemplo, eu vou visualizar somente o quê? Uma única superfície, né? Uma única fase. Eu não vou conseguir distinguir, a não ser que eu tome um pouquinho ou se a solução tiver super saturada. Mas nesse caso aqui, ela é homogênea. Então, como conseguir separar a água do sal? Então, eu posso trabalhar a separação das misturas homogêneas de duas maneiras. Eu posso trabalhar a chamada destilação simples, como também eu posso trabalhar a chamada destilação fracionada. Então, se você for observar, a destilação simples ela é muito indicada. Quando é que ela é indicada uma destilação simples? Né? Quando você tem geralmente um líquido mais um sólido homogêneo. Se você tiver mais de um líquido, aí você vai ter que partir para dissolução, destilação no caso, desculpa, fracionada. Se você for observar, eu posso trabalhar sempre as misturas homogêneas de duas maneiras, ou uma destilação simples ou uma destilação fracionada. O que vai dizer é o tipo de componente, ou seja, o estado físico. Se aqui eu tiver um sólido e um líquido, tudo homogêneo, vou usar uma destilação simples. Se for uma destilação fracionada, vou trabalhar aí mais de um líquidozinho, eu vou ter que trabalhar com a destilação fracionada. Vamos entender o mecanismo. Na verdade, a gente tem como base, se a gente já vem fazendo isso direto, seria aí na verdade o suporte universal. Então aqui a gente vai ter um balãozinho. Esse balãozinho ele tem geralmente aqui uma hastezinha, Vou colocar aqui, ele tem que ter uma telazinha para aquecimento, que aí a gente vai ter aí já o aquecimentozinho. Tenho aqui um bicozinho de Bunsen. Vou colocar aqui, por exemplo, a água e o sal. Uma rolhazinha e um termômetrozinho para poder controlar essa temperaturazinha aí. Aqui eu vou ter um bekerzinho e aqui um condensador. Aí você diz por que um condensador, né? Aqui vai entrar a água e aqui vai sair a água. E esse condensador, geralmente ele é uma serpentinazinha assim. Então, qual seria o equipamento simples? Você vai colocar a água e o sal, vai aquecer, né? Eu vou usar aqui uma tela de aquecimento para distribuir uniformemente o calor. O que é que vai acontecer? Esse termômetro vai me dizer o momento exato na qual a água ela vai entrar em ebulição. Por quê? O sal não é volátil, então é um soluto não volátil. A água sim é volátil, do ponto de vista se comparado com o sal, né? A 100 graus Celsius eu consigo tirar, por exemplo, a água já da jogada. O que é que vai acontecer? Essa água ela vai evaporar, ela vai virar vapor, consequentemente ela vai entrar no tubo onde está o condensador, vai ser resfriado e vai cair aqui apenas o que? A água. Por isso que a gente diz que caiu aí a água destilada. Então a gente diz que vai ter aqui, na verdade, água destilada. Essa água destilada, ela é uma água isenta de sais. Aí o que é que vai acontecer? Ao terminar essa evaporação, vai ficar apenas o sal. Então eu consegui separar o componente sal, por exemplo, que era um sólido, do componente líquido, que era a água, usando esse equipamento, né? Um balão de destilação, um condensador, um suporte universal, tela de aquecimento, um bico de Bunsen e um bekerzinho para recepcionar aí esse líquido que eu estou separando. Se você for observar de um modo geral, a destilação fracionada ela segue o mesmo esquema, só que na verdade a gente vai usar uma chamada torre de destilação. Se você for observar, fazendo grosseiramente o esquema, eu vou ter aqui, por exemplo, no caso o petróleo. Eu vou pegar aqui o petróleo. O que é um petróleo? É uma mistura
de vários líquidos. O que é que vai acontecer? Quando eu aumentar aqui essa temperatura, o que é que vai acontecer? Ele vai subir aqui uma coluna de destilação, onde cada fração vai ser o que? Separado pela diferença do ponto de ebulição. Então o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui óleo, vou ter gasolina, vou ter óleo diesel, vou ter querosene. O que sobrar, por exemplo, vira asfalto. E eu ainda vou ter aqui o gás lá que está sendo liberado. Então eu vou ter aqui o que a gente chama de derivados do petróleo, que são vários líquidos. Eu consegui separar isso usando o que? Diferença de ponto de ebulição. Por isso que ele chama destilação fracionada. Eu fracionei os componentes usando um aquecimento e um condensador. Então essa fica a diferença entre destilação simples e destilação que fracionada, pessoal. Então tem que ter cuidado aí nas misturas homogêneas e nas misturas heterogêneas. Lembrando mais uma vez que nas misturas homogêneas a gente usa destilação simples e destilação fracionada. Nas misturas heterogêneas a gente usa a decantação, a filtração e a dissolução fracionada. Esses são os principais métodos que tem que estar atento aí. Destilação simples e fracionada. Ok, pessoal? Até a próxima. Dá uma curtida aí. Compartilha aí esses vídeos, viu? Beleza? Tchau, pessoal.